Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da paróquia de Santana, em São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é dia 14 de fevereiro, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, versículos de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Os discípulos estavam em alto mar com Jesus, atravessando para o outro lado do lago. E os discípulos observavam que havia ali apenas um pão. Que pão é este? É o próprio Jesus Cristo. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos nutre, que nos fortalece para a missão, para a caminhada. E, embora muitas vezes nos esqueçamos, é Ele quem é a nossa força. Aqui o esquecimento dos discípulos recorda a falta de fé. O Papa Francisco interpreta dizendo que é a amnésia espiritual. O que significa isso? Se esquecer das coisas de Deus, se esquecer da ação de Deus na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada. Os discípulos estavam esquecidos, mas nós não podemos esquecer de tudo o que Deus já realizou na nossa vida, está realizando e ainda vai realizar. Quando acontecer algum problema, quando acontecer alguma dificuldade na nossa vida, pare um pouco, respire e pense no seu passado, nos sinais de Deus, nos sinais que o Senhor deixou na sua história, das inúmeras dificuldades que você venceu, das inúmeras provações que você conseguiu superar. E tudo por graça de Deus. O nosso Deus está sempre agindo, mas espera que nós possamos confiar no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia. E então Jesus os advertiu, dizendo: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O fermento é uma pequena porção que, ao ser colocada na massa, levanta toda a massa, faz a massa crescer. Jesus pede para tomar cuidado com o fermento de Herodes e com o fermento dos fariseus, porque eles eram um grupo pequeno diante da multidão, mas era um grupo capaz de envenenar o povo, era um grupo capaz de envenenar a multidão. Por isso era sempre importante estar atentos. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães com 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus faz questão de recordar o passado com seus discípulos. Seus discípulos estão tristes, preocupados, ansiosos por causa da falta de pão. E Jesus recorda a multiplicação dos pães, que aconteceu muitas vezes, quando não tinham praticamente nada, daquele pouco, daquele nada, Jesus realizou o grande milagre e saciou a fome de muitas pessoas. Então, o primeiro episódio que Jesus lembra é de quando ele multiplicou os pães para 5.000 pessoas e sobrou 12 cestos. E Jesus perguntou de novo: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. E Jesus disse: ainda não compreendeis? A falta de fé no coração dos discípulos, a falta de confiança, a falta de amor. Mas nós não podemos julgar os discípulos, porque também nós somos assim. Recebemos muitas graças de Deus, muitas bênçãos, mas basta surgir alguma dificuldade, um luto, uma ausência, que nós logo
nos afastamos da presença de Deus. Logo, questionamos o Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe sua família, te dando saúde e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.